Amarelo vem de amarelou. Também vem de amarela, que remete a pessoas que não são brancas nem pretas, o que é conhecido como pardo, mas aqui não se trata do pardo, porque minha avó, que é índia dos povos Garius, me disse que pardo não existe. Trataremos na essência da cor amarela que está no branco e no preto, na sopa, na urina, suor e até no cocô do humano e de alguns animais. Amarelo é a potência do fracasso que está na intimidade e no congresso, erguida por mãos amarelas que quase sempre amarelam. Ao pensar amarelo, logo nos leva ao famoso amarelou. Quem nunca amarelou? Desistiu, deu para trás, seja por bem ou por mal, mas amarelar é um verbo. A obra é voltada para espetáculo de teatro e tem em cena duas figuras que nominei como ator e atriz. Isso que eu acabei de ler é a sinopse da dramaturgia de Amarelo, sinopse essa que abre o próprio texto, de autoria da Bárbara Leite Matias, que eu tenho o prazer de receber no Audiodrama hoje. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, bom dia. Ai, fiquei nervosa. Não fica porque eu também tô. Foi bonito você lendo, leu bem bonitinho. A gente tenta. Enfim, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui, alguém que faz uma dramaturgia tão bonita como que você acabou de enviar, que eu não conhecia, que o audiodrama permitiu conhecer da existência. Sempre foi um desejo aqui no audiodrama trazer pessoas que a gente não conhece o trabalho, né? Eu tento, mesmo estando centrado aqui em São Paulo, eu tento trazer um pessoal que eu tenho curiosidade de conhecer o trabalho, eu sinto que mais gente devia conhecer o trabalho, e aí teve uma oportunidade da Bárbara se apresentar para o audiodrama, dizendo ser dramaturga, aí do Ceará, e eu falei, poxa, por que não? Seria maravilhoso poder contar com a Sim, Bárbara aqui no repertório do audiodrama, e hoje ela está aqui, você está aqui, e vou pedir que você se apresente para todo mundo que está ouvindo aí a gente. primeiro gostaria de agradecer por essa troca, por essa oportunidade, por esse incentivo. Eu conheci o audiodrama e foi muito curioso porque tem outros podcasts tem outros podcasts sobre teatro, sobre cinema, sobre artes em geral, mas ainda não tinha ouvido algum sobre dramaturgia de teatro, né? E aí, quando eu assisti todos os episódios, todo mundo trazia uma referência muito São Paulo, Rio, enfim, e muito falando dessa dramaturgia que está sendo feita nas grandes capitais, né? E aí, eu, enquanto espectadora e ousada, fiquei um pouco curiosa sobre pensar também essa dramaturgia que a gente está experimentando aqui no interior do Ceará, né? Porque sou atriz, sou professora de teatro, sou performer e também estou me arriscando na dramaturgia. Eu ainda estou um pouco receosa de me colocar como dramaturga, mas eu exerço isso em alguns trabalhos e eu sou paga também por isso. Então, a coisa começa a ganhar corpo, né? Assusta porque é o novo, né? Sim. Então, eu quis falar sobre dramaturgia no programa, me propus, porque é essa necessidade mesmo de começar a dialogar com outras figuras que estão pensando esse terreno. Eu sou licenciada em teatro pela Universidade Regional do Cariri, que é um curso de teatro que tem aqui na cidade de Crato, Ceará, que ele existe desde 2010, 2009, 2010. E eu já vinha do teatro que se fazia na escola. Naquele período que eu fazia teatro na escola, a gente acabava fazendo o teatro coletivo, em que todo mundo Aham. fazia várias funções. A coisa não era bem dividida como colaborativa, mas todo mundo fazia várias funções. E dentre elas, eu sempre atuei e eu sempre escrevia as peças meio que roteiro com outra colega, porque naquele período a gente não tinha professor de artes, enfim. E a gente mesmo que organizava o que era o espetáculo, por isso, por roteiro, o que, é que vai acontecer na primeira cena, e a gente, enquanto ator, improvisava a partir do que seria feito. Aí eu entrei na licenciatura em teatro e, como a maioria dos alunos que querem ser atores e que entram na licenciatura, passa pelo menos 3 anos, ou se não todos, nessa crise, assim, eu quero ser ator, Aham. atriz, eu não quero ser professora.
Isso para mim foi uma grande crise durante o curso, mas como todas as crises também, nem sempre a gente fica parado. Durante a minha licenciatura, eu comecei a investigar como é que eu, enquanto atriz, de teatro de grupo. Na época, eu estava no Coletivo Atuantes em Cena. Como é que essa minha experiência de atriz poderia contribuir com o que eu estava desenvolvendo na escola e o que eu estava vivendo na escola também poderia ser um retroalimento para o que eu vivia no grupo, né? Pensando nesses dois lugares que se retroalimentam, Aham. que se constroem, né? Que a atriz não está distante da professora, que esses dois, que quando eu vou para a escola eu levo da minha experiência de grupo e o contrário também. Então eu comecei a me justificar por esse lugar, uma justificativa para mim mesmo, assim, não, penso hoje assim. Mas enfim, isso foi muito interessante e ainda assim quando eu estava na escola, esse lugar de sempre que pensava a cena, ela era construída pela voz dos alunos. Digamos, estou dando aula numa escola e aí eu começo a conversar com os alunos, o que eles gostariam de montar numa peça, do que eles gostariam de falar. E aí eu era essa pessoa que, a partir do compartilhamento deles, ia Sim. organizando o processo criativo, ia organizando a encenação, a dramaturgia como um todo, né? Ou seja, a questão da palavra sempre Uhum. foi uma necessidade para mim. E aí eu termino minha licenciatura em teatro e em 2015 eu vou morar em Uberlândia, Minas Gerais. E por coincidência eu vou morar com um dramaturgo chamado Rafael Lohan, que é uma figura linda, que tem. Eu até indico os espectadores para dar uma pesquisada na obra dele. Então, eu vou morar em Minas Gerais, Uberlândia. Eu vou fazer uma pesquisa do mestrado voltada para teatro de grupo, né? Muito mais no campo histórico. E aí foi escrevendo essa dissertação que a coisa da escrita performativa, de pensar essa escrita além do óbvio, além dos padrões teóricos, que novamente me coloca no lugar de pensar a dramaturgia para teatro. Uhum. Como que a gente está no campo do teatro e como que todas as linguagens elas estão em conjunto. Uhum. À medida em que eu falo e à medida em que eu escuto, eles precisam ser parceiros. E aí foi nessa escrita da minha dissertação que eu me vi novamente em começar a pensar novas possibilidades de escrever esse texto técnico, né? Sim. Que é uma dissertação acadêmica. E aí a professora Rosiane Trota, que foi uma pessoa que fez a minha banca, juntamente com o meu orientador, que foi o professor Narciso Teles, começaram a me levantar possibilidades, assim. Porque, por exemplo, no meu primeiro capítulo da dissertação, eu abro com uma música da Maria Bethânia. E aí, como era que eu ia começando a linkar aquilo, eu ia meio que trazendo, ao mesmo tempo que era ficção, cruzando com o histórico. Sim. E como é que você também constrói a consciência desse tipo de escrita que você está desenvolvendo, Uhum. né? Enfim, finalizado o mestrado, retorno para o Cariri em 2017 e no curso de licenciatura aqui em teatro tem 3 disciplinas chamadas processo de encenação, que aí os alunos têm como pretexto nessa disciplina dirigir um espetáculo. E um dos alunos, João Vitor Jamal, conhecido como Jamal, ele me convidou para atuar no trabalho dele e ele só sabia que tinha o tema existencialismo. E aí eu falei para ele, como é que vai ser a dramaturgia? Ele disse, eu não sei, você não gosta de escrever aqui e acolá? Então vamos lá. Me colocou esse desafio, né? Eu disse, tá bom. E aí ele falou que o tema era o existencialismo, e foi bem assim. E aqui no Cariri a gente faz as coisas muito na vontade, assim, muita coisa, as coisas começam a dar sentido no fazer. Eu acho que isso é bom, isso é uma boa metáfora, inclusive para pensar o mundo de agora, né? Não dá mais para baixar a cabeça para desistir, tem que ir nessa vontade e as coisas vão se organizando na Sim. medida delas, né? Não é se organizar Uhum. determinado, enfim. E aí ele deu esse tema, que era o existencialismo, e fomos para a sala de ensaio fazer esse trabalho. Esse trabalho não tinha nome, tinha só essa temática. E aí fomos, e daqui a pouco o texto foi criando forma e montamos o trabalho que tem o nome de Cardinal. Inclusive, se alguém quiser ver, posso te mandar o link para você disponibilizar. Sim, claro. Legal. E esse trabalho cardinal é a partir da dramaturgia que eu te enviei, que é a Ofélia Formiga. Uhum. E essa dramaturgia, ela faz uma relação
ao mesmo tempo que eu penso a Ofélia, a Electra, a Medeia, esses personagens que a gente estuda no curso de teatro, que a gente lê tanto nas dramaturgias gregas, como é também que eu penso essa Ofélia que ainda hoje existe no Crato, no interior do Ceará. Como é que eu penso essa Ofélia que ainda hoje existe aqui, né? Entendi. Posso te cortar, que eu acho Sim, que a gente pode entrar nos textos daqui a pouco, aí a gente já entra no Amarelo e também no certo, Ofélia. Acho certo. que você ia falar do Ofélia agora, né? É, Então, acho que essa sua empreitada mais séria com a dramaturgia, esse flerte mais sério, foi então no seu mestrado aí, pelo que você falou, né? Entre lá em Uberlândia. E aí você foi. voltou para 2017, teve o Cardinal, e desde então você está experimentando e produzindo dramaturgia, é isso? Isso, isso. Não, é isso, é que eu acabei, como eu mencionei o Ofélia, já ia adentrando, né? Então eu fiz o Ofélia Formiga para o espetáculo Cardinal em 2017, início de 2016 para 2017, e em 2018 me convidaram para escrever a dramaturgia de um espetáculo que tinha dois atores em cena, uma atriz e um ator, e aí que é o texto amarelo, né? Que é para pensar que de alguma forma pensa essa perspectiva do homem, da mulher, desse lugar em que os corpos estão esquecendo de se olharem nos olhos. É tanto que eu proponho que os atores não se olhem nos olhos o espetáculo inteiro, e que isso seja claro enquanto corporalidade também. E atualmente, eu falo esses dois trabalhos que são dois trabalhos que estão ativos, né? Mas Aham. tem outras encenações também que eu construí a dramaturgia ou adaptei, muito vinculada, uma relação muito forte com os alunos que estão na licenciatura, uma relação de troca e uma relação também com os coletivos Entendi. aqui da região. Atualmente, eu estou refletindo sobre uma dramaturgia de um grupo que eu faço parte, que é o Coletivo Arruaça. A gente está pensando na sala de ensaio e eu sou essa figura que está, de alguma forma, à frente para pensar essa dramaturgia, né? E também um espetáculo infantil que a gente está construindo agora, atualmente. Enfim, estou construindo essas duas dramaturgias no momento. Tenho também uma relação muito forte com a poesia, né? Eu acho que a minha escrita como um todo é uma escrita que ainda não tem por exemplo, eu não escrevo só sobre mulher. Você pode perceber no texto da Ofélia que tem esse lugar muito muito forte de pensar uma perspectiva da mercantilização do corpo feminino, né? Uma crítica muito forte a esse lugar. Mas, por exemplo, no Amarelo já é outra perspectiva. Os poemas também são outra perspectiva, inclusive quebra um pouco com esses poemas mais tradicionais, principalmente tem muito no Uhum, Nordeste, que a última palavra tem que rimar com a uhum. outra, que tem que rimar não necessariamente nesse lugar, né? Tento quebrar um pouco com isso. Mas eu acho que, como um todo, essas escritas que eu estou desenvolvendo é o meu olhar refletido sobre o mundo de agora, né? Eu estou desenvolvendo uma escrita, uma reflexão sobre o mundo de agora. Como é que eu estou vendo o meu Cariri, o lugar em que eu nasci, e ao mesmo tempo refletindo outros lugares, outros flashes, né? Que nos chegam o tempo inteiro, né? Eu acredito que a escrita, por mais que a escrita seja encomendada, é um ser humano que está escrevendo. Então, eu acredito que ela parte de um lugar, tem sempre um lugar de memória do sujeito, tem sempre Uhum. e esse lugar da reflexão é muito prepotente, mas né? Tem um diálogo com todo mundo, ainda mais quando a dramaturgia é escrita em sala de ensaio, mas aquela figura ali que está escrevendo tá botando assim, pelo menos 50% dele, assim, né? Não, não acho prepotente, não. Acho nada prepotente. Você tem razão, você tá certo. Acho que é isso, né? O que você vai escrever não tem como não passar por você. E aqui, pelo menos no audiodrama, a gente vê como cada pessoa é um mundo particular em si, e o que ela tem a dizer sobre o mundo dela e o que o mundo dela Sim. reflete o mundo que ela vê. É exatamente isso que você está falando. Mas eu queria te perguntar uma coisa. E aí, tendo trabalhado desde 2017, essas dramaturgias que você me enviou, essas que você me citou, e ainda assim você acha que não dá para se nomear uma dramaturga? Por quê? É essa coisa que você falou? É uma escrita que está sempre mudando? É uma escrita que está sempre operando de uma maneira diferente? Por que você ainda tem esse receio de não se definir dramaturga? Não, eu acho que não tem a ver com esse lugar, não. Eu acho que é até eu acho que é até potente, assim, Sim. por exemplo, antigamente os homens escreviam sobre as pessoas do Nordeste, homens brancos, héteros, escreviam sobre gays, sobre negros.
E Uhum. eles escreviam e estava tudo certo. Eu acho que também é uma forma da gente subverter, escrever sobre algumas temáticas. Claro que sem nunca perder o lugar da ética. Sim. Na verdade, eu ainda não me... Não é que eu não me nomeio, ainda fico um pouco tímida, porque eu acho que a coisa tem que ganhar mais espaço. Eu me cobro muito. Acho que é mais uma relação pessoal, né? Eu sou uma jovem garota de 26 anos, então eu estou adentrando a esse campo agora, inclusive agora que a coisa começa a fazer muito parte, Ah, sabe? entendi. Porque eu acho que é o primeiro áudio que tem aqui, A Ângela. Primeiro foi com a isso, ela Ângela vai falar Ribeiro. um pouco que chegou um momento que as pessoas não lembravam mais que ela era atriz, que não, que, enfim, que havia uma confusão se ela era atriz, se ela era Aham. dramaturga, né? Eu acho que como eu tenho um lugar consolidado como atriz, eu acho que ainda é mais um lugar de segurança mesmo, assim. Mas aqui e acolá eu estou me colocando, assim, bem tímida mesmo. Mas eu estou me colocando, estou nessa tentativa de me colocar como dramaturga, até porque tem muita coisa. Esses 2 textos que eu te mandei são, mas tem muito mais coisa escrita, assim. Tem algumas coisas em revista para serem publicadas, Entendi. enfim. Acho que é um processo natural, vendo o que o pessoal fala, as pessoas que já passaram por aqui, esse processo de se assumir, se entender, é difícil, né? Mas eu acho que é natural para todo mundo em algum momento, em maior ou menor grau. É, Já que você está falando aí das dramaturgias, você me enviou aqui o Amarelo e o Ofélia Formiga e mais um sim. poema. É, Hum. acho que seria bacana se você contasse o que são esses textos e por que você escolheu enviar eles. Se você tem outros textos aí, vários outros textos, por que você escolheu esses dois? Na verdade, você já falou um pouco sobre cada um, né? Mas se você quiser falar um pouco mais, explicar, fica como você quiser. Foi. Então, eu escolhi o Ofélia Formiga, porque é a primeira dramaturgia que eu escrevi que está atuante, né, desde 2017, a gente já está em 2019. É um monólogo que eu faço, é um solo, e é um lugar muito interessante para pensar essa dramaturgia autobiográfica, performativa. Essa dramaturgia surge em 2017, né? Eu me permito, ao lugar da escrita, eu me permito não só atuar no trabalho, mas também escrever a dramaturgia. É um trabalho que eu estou colocando muito gás nele, principalmente enquanto atriz, né? Essa dramaturgia, Ofélia Formiga, ela vai ser publicada por uma revista chamada Experimenta, Legal. que é uma revista da Unirio, né? Teve um processo de seleção e eu fiquei muito feliz porque esse texto foi aprovado. Então, acho que é esse lugar cabeção mesmo de precisar desse tipo de retorno, de outras pessoas lerem, de outras pessoas assistirem isso na cena, porque uma coisa é a escrita do papel, Uhum. né? Outra coisa é como se dá isso na cena. É uma dramaturgia que permeia, que foi construída a partir pensando nessa crítica à mercantilização do corpo feminino. O Ceará é uma região, como tantas outras, extremamente violenta, né? E a gente tem uma luta muito grande para combater o feminicídio. Eu moro numa cidade, como eu já mencionei, chamada Crato, em que mulheres são mortas na praça, 7 horas da noite, enquanto ocorre uma missa também na praça, Nossa. e que a figura que mata elas, no outro dia a família paga uma quantia e é solta, então não tem como não refletir, não tem como isso não vir para dentro do teatro, né? Uhum. E aí, a gente aqui no Cariri também, a gente é muito resistente. Se esse tipo de coisa acontece, a gente está gritando de todas as formas. A gente pinta o banco da praça, a gente faz performance nesse banco, a gente está o tempo inteiro também reivindicando esse lugar. E eu falo isso com o coração na mão, porque a gente poderia estar falando de outras coisas, né? Sim. Mas eu queria estar falando de amor no teatro, eu queria estar falando de doçura, mas está muito complicado falar sobre amor e doçura quando não estão nos apresentando isso. E eu não quero que essa minha fala pareça um lugar de amargura, mas um lugar de resistência mesmo, um lugar de entender que é esse o meu campo e como é que eu construo uma dramaturgia, um espetáculo e levo esse trabalho para apresentar em praças, em comunidades, né? Em tantos lugares que precisam escutar isso. É tanto que essa dramaturgia Ofélia Formiga, né, construída em sala de ensaio, juntamente com o ensinador, a primeira coisa que a gente pensou foi: esse trabalho ele vai poder ser apresentado em teatro? Vai,
mas ele vai ser necessário ele ser apresentado principalmente em casas. Então, é um trabalho que ele vai para a casa das pessoas e ele acontece na casa das pessoas, né? A primeira cena, como acho que você viu, né? Tem escrito que ela ocorre no banheiro, então ocorre no banheiro da casa. A segunda cena é um café, faz o café no fogão da senhora, sabe? Como que é? Tipo, qualquer pessoa? Então, a gente já teve a oportunidade de apresentar em 2 casas, Aham. organiza o espaço e faz o trabalho acontecer naquele espaço. E claro, né, quando acontece em casa, limita o total de público. É um trabalho que, além de acontecer em casas, também acontece em teatros. Claro que acontece muito mais em teatro do que em casas, mas Sim, também a sim. gente luta para que aconteça mais em casas, né? Eu vou ler só um último trecho da dramaturgia para a gente ir para o Tá bem, amarelo. fica à vontade. Eu sou Ofélia, Electra, Medeia, Formiga, Barata e Abelha. Eu sou a noite e a luz do dia. Eu sou vontade e medo. Sou Francisca, Margarida, Maria, Sidcleide, Silvani, Elisa, Eloara, Dilma, Dandara, Marielle. A todas, presente. Eu sou a vagina, a buceta, a xereca, a pepeca, a aranha e o órgão genital feminino. Eu sou Helena sem Troia, Leia sem Han Solo. Eu sou a Mulher Maravilha sem Superman. Quando quero, sou mulher sem ser maravilha. Eu sou Julieta denunciando Romeu antes do pozinho branco. Eu sou Ofélia sem fogão. E Medeia fazendo um aborto seguro no hospital público. Eu sou a escolha de ser ou não mãe sendo mulher. Eu sou uma fêmea que, junto com as demais fêmeas, grita: ele não, ele nunca, ele não nos representa. Eu sou um corpo que pensa e tem direito de escolher. Eu sou um corpo que pensa e tem direito de escolher. Eu sou um corpo que pensa e tem direito de escolher. É isso, essa é a última fala do trabalho, né, do Ofélia Que é lindo, Formiga. esse final é lindo, é muito bonito. Pois é, e sempre que esse trabalho apresenta, né, a gente está mais ou menos com um mês que fez uma pequena temporada dele, Uhum. e infelizmente a gente adiciona outros nomes, né? Esse texto aqui é um dos mais antigos, mas, por exemplo, já foi adicionado outros nomes, infelizmente, nomes de mulheres que foram violentadas, né? Infelizmente, e principalmente quando vai a uma determinada cidade que tem É, a gente sempre adiciona outros nomes de mulheres que dali foram violentadas, né? E sempre tem, e sempre nos aparece, assim. E outra coisa, né, que é esse lugar da reflexão sobre o agora. Por exemplo, essa dramaturgia já ganhou nesse trecho, que não tem no que eu li, mas já ganhou um novo argumento que é: eu sou uma mulher que, nascida mesmo com pau, ainda assim sou mulher, né? Para a gente se deslocar um pouco desse lugar de gênero que já é uhum, dado, nesse lugar do gênero, para pensar o gênero feminino como uhum. óbvio, né? Não tem, e o que faz com as mulheres que não têm útero, né? Para pensar também, não dá para abraçar todo mundo, mas é possível refletir também e se fazer uma crítica. Nos últimos tempos, eu mesma fiz um deslocamento para pensar que eu falava que eu era a vagina, a buceta, a xereca, Uhum, uhum. e as mulheres, né? E as mulheres trans, como ficam, né? Então, assim, só trazendo mais um argumento, esse lugar mesmo de refletir sobre o que você escreve, né? Além de refletir sobre É, o que acontece ao nosso redor, refletir também sobre o que a gente está escrevendo, né? Olhar para a sua dramaturgia com outros olhos, né? Se distanciar um pouco, voltar nela, né? E olhar com outros olhos, né? Por que é onde é que esse texto sim. me pega, onde é que esse texto também pode falar a partir da voz de outras mulheres. E é legal você falar, colocar essa discussão como algo relacionado sobre o aqui e agora, porque isso era uma coisa que eu já queria destacar no Ofélia, e acho que no Amarelo também, que você me mandou, tem um pouco disso. O Ofélia, eu acho que fica muito evidente o quanto, lendo, você imagina aquilo sendo performado, né? Fica muito evidente que a parte performada daquilo Uhum, é uma parte fundamental dessa dramaturgia, assim. Ela só vai se completar realmente aquilo em cena. A escrita passa sim, pela experiência de ter sim, performado isso. E por isso, quando você falou sobre o sim. aqui e agora, eu pensei que você ia citar justamente o fato de que sua dramaturgia sempre abre um espaço para falar do aqui e agora no teatro, né?
sempre tem esse tempo, sempre isso vem, assim, na dramaturgia tem sempre um Sim, espaço para se falar do espaço de apresentação, mas quando você amplia essa ideia de aqui agora para o aqui agora do mundo, né, que a gente está vendo, e desloca esse conceito, faz muito sentido também. sim. Enfim. Então, eu acho que, já partindo por amarelo, né, e levando um pouco do que você levantou, o amarelo, eu fui convidada como, já é uma outra experiência, de se colocar enquanto dramaturga, olha, me chamando de dramaturga, de se colocar como dramaturga. Mas você é! Tá bom, então vou me colocar assim agora. O amarelo, eu fui convidada, né, para tecer essa dramaturgia na sala de ensaio. E aí tinha muito improviso, mas a maioria era sem texto, assim, era muita. Os meninos, inclusive, estavam com. Sabia do que queria falar, mas estavam com uma dificuldade de falar essa temática, né, que eles queriam. Eles tinham algumas indicações de série que eles estavam assistindo para pensar e discutiam muito a partir das séries. E aí eu pedi para eu ia para os ensaios deles, né? Mas pedia para eles, eu avisei para eles que eu não ia assistir às séries porque eu preferia me contaminar a partir da visão que eles estavam tendo da série Uhum. do que me contaminar naquele momento pelas séries, porque eu fico meio que receosa de ir na série e reproduzir meio que imitar o texto da série. E aí eu preferi só focar no argumento que eles traziam, né? De construir uma reflexão com ele e com eles, com os atores, com a atriz e com o ator e o encenador, para a fim de construir esse texto. E aí, às vezes, meu raciocínio é um pouco rápido e meu tempo também de escrita às vezes é muito rápido. Tem coisas que levam mais tempo para escrever, para se dilatar. E tem coisas que às vezes eu levo um tempo pensando e quando escrevo a escrita, né, quando sai Sim. de vez. E aí foi mais ou menos assim com esse texto, já pensando com esse lugar da escrita. Foi mais ou menos assim esse texto do amarelo. Eu ia para a sala fui acho que uns 5 ensaios ou 6 por aí. E aí, daqui a pouco, eu cheguei na sala de ensaio com o texto, propondo uma leitura do texto. O amarelo, no fim das contas, ele acaba sendo esse ator e essa atriz que você não sabe muito bem se eles são personagens, de onde eles vieram, e aí, de repente, se instaura um contexto de uma reflexão existencial, e eles vão É, falando, e parece que são coisas que vêm desconexas, mas no conjunto elas fazem meio que sentido. Então, essa pegada existencialista, um pouco desse discurso, já era uma proposta prévia à sua dramaturgia. sim, eu acho que tem a ver com as leituras que eu gosto muito de ler filosofia, sabe? E me proponho Uhum. muito a ler. Tenho muito essa necessidade de ler filosofia. E ler contos também é uma coisa que me interessa para me alimentar, né? Porque às vezes a gente fica. E acho que é necessário também ler peças de teatro, mas ultimamente eu tenho me colocado muito para ler filosofia e contos, poesias, enfim. Então, eu tenho essa história, assim, por exemplo, tem um outro texto meu que acho que eu tenho só 2 textos que tem um nome personagem fulano de tal, personagem tal. Mas a maioria é tipo assim, figura, ator, atriz. Eu não dou um nome, sabe? Acho que Sim. isso é até interessante, porque como eu tenho uma relação com a performance e com o teatro, então como é que esses dois lugares se cruzam também e aparecem sinais deles na escrita, né? Mas eu sabia que eu estava escrevendo esse texto para ser falado pelo ator Eliônio e sabia que quem ia falar a atriz era a atriz Alessa, né? Que são Uhum. os 2 atores que fazem esse trabalho. Mas eu coloco a dramaturgia sempre ator um, ator 2. Nem coloquei atriz, né? Ator um, ator 2. Isso me confundiu um pouco lendo. Por exemplo, acho que é o Cardinal, né? As pessoas chamam, e essa Cardinal, e essa mulher louca? Aí é um lugar de pensar também, esse lugar que é uma figura, né? Do desapego, como é que é um personagem, mas ao mesmo tempo tem uma carga de mim e eu tenho que ter um desapego também.
tem que ter uma liberdade, uma relação de liberdade com esse personagem. Claro que eu vou, se for o caso, eu vou construir um corpo, uma voz, mas ao mesmo tempo, como é que eu dimensiono? Porque esse lugar de pensar mesmo a presença na cena. É uma dramaturgia diretamente pensada para o teatro, pensando e refletindo muito esse teatro de agora também, que é isso que você levantou. Faz todo sentido, Sim. né? Ô, É Bárbara. tanto que no Amarelo a primeira fala é boa noite. Isso não é uma peça de teatro, é um elogio à razão. É a concepção de uma ideia elaborada, a coletividade estruturada por sorrisos amarelos, né? O que são esse, né? Isso não é uma peça de teatro, mas é uma peça de teatro, né? Aí entra nesse lugar também da filosofia, do cabeção, tem uma coisa muito forte, né? Do racional, do cabeção, que aparece nos textos. Eu estou comentando isso porque normalmente quando tem essas apresentações eu proponho que haja mediação, roda de conversa no final. Muito mais no lugar de ver se o público solta alguma coisa ali sobre o texto. E aí já escutei de algumas pessoas da filosofia que tem um lugar muito forte, uma reflexão filosófica, né? Aí eles levantam vários filósofos que eu ainda não li, mas eu fico feliz que Aham. aparecem e que eu preciso ler, sim. O que eu ia te perguntar, dessas duas dramaturgias que você me enviou, eu acabo tendo uma visão parcial, né, da sua dramaturgia, assim, mas eu acho que agora o que você explicou dos dois, pensando no que eu li, o Amarelo, ele, lendo assim, dá para sentir o lugar que você ocupou nesse processo de criação desse texto. Você estava uma dramaturga na sala de ensaio, escrevendo para outros atores. E o Ofélia, ele tem uma força diferente, porque você falou, e agora faz sentido para mim, depois que você falou que é uma performance, que você está em cena, a dramaturgia, ela, né, sofre o efeito desse lugar que você ocupa dentro do processo de criação daquilo. Eu queria saber, assim, pensando nas suas outras dramaturgias, a sua escrita hoje está mais perto do quê? Está mais perto dessa coisa que se influencia de uma performance da qual você participa, ou hoje você está mais uma dramaturga que está escrevendo em sala de ensaio, pensando ali no gabinete, colhendo referências, entregando um texto? Então, depende, porque esses dois lugares aparecem dependendo de como eu estou colocada. Nos processos que eu sou colocada só como dramaturga, eu estou de biquinho fechado lá, escutando e em algum momento observando o que está rolando em quem está dentro, quem está contracenando, né? Improvisando ali. Extremamente porosa para eles. E não que eu não esteja para as outras coisas e para mim, mas extremamente porosa, principalmente para eles. Quando eu estou como atriz que pensa uma dramaturgia em que eu estou, né, e que tem outros atores, porque eu também tenho textos em que eu estou em cena e que tem outros atores também atuando, que é o contrário do Ofélia. No Ofélia, que é o trabalho cardinal, é um monólogo em que eu atuo, né? Então, assim, tudo depende de como eu estou colocada nesses trabalhos. Se eu estou colocada como atriz e dramaturga e tem outros atores, eu acho que é um deslocamento muito mais maior, assim, para a gente tentar se harmonizar enquanto um pensamento, Uhum. né? O que é que a gente está querendo falar nesse trabalho, né? E o que é que a gente está querendo falar que a gente ainda não entendeu o que a gente está querendo falar, Sim, porque também tem esses outros lugares. sim, sim. É muita coisa, assim, para pensar. E aí, por exemplo, as poesias não, as poesias sou eu sozinha, poesia ou contos, quando eu escrevo, sou eu sozinha, sem. Já entrando um pouco na parte do poema, inclusive, que eu te enviei, né? Uhum. É tanto que eu tenho um perfil no Instagram, né, chamado Poesias Debochadas, que são essas poesias, né, que eu escrevo, que até então eu não sabia se eram poesias ou não, aí comecei a fazer uns cursos. Aqui no Cariri tem muito, que isso eu não mencionei, né? Aqui no Cariri a gente tem dois SESC, que é Sim. o SESC Juazeiro e o SESC Crato, falo assim dessas cidades vizinhas. São duas cidades vizinhas com dois SESCs e a gente recebe muita gente para ministrar oficinas, né? E aí tem o curso de teatro, paralelo a isso tem o curso de teatro, tem outras instituições como o Centro Cultural Banco do Nordeste, tem os grupos de teatro local, tem uma variedade de mestres da cultura popular. Então, o tempo inteiro dá para ir bebendo e bebendo do que se tem aqui, ao mesmo tempo refletindo sobre o que se está fazendo em outros lugares.
E aí tem vindo muitas pessoas para ministrar oficinas aqui, né? Isso desde de quando essas instituições vieram para cá, sempre vem uma pessoa ou outra para ministrar oficina de roteiro de cinema, oficina de poesia, oficina. Mas está sempre tendo esse lugar para a gente ir se Sim. alimentando, né? E aí eu fui me permitindo a escrever poemas e fui lendo para algumas amigas, para alguns amigos, e vou colocando isso na página que eu tenho no Instagram, alguns, mas são muitos, né? Eu vou passando na rua, vejo um. Que tem também a ver com a dramaturgia, né? Mas eu acho que a poesia, por exemplo, você pensa numa planta, você olha para essa planta, como seria uma poesia a partir dessa planta, Não né? faço Pensando ideia. mesmo nesse lugar de se colocar em estado de criatividade, o que é que eu gosto muito das poesias de Adélia Prado, porque ela faz você pensar nisso o tempo inteiro, como é que o cotidiano, você pode escrever sobre um peixe, como é tirar a escama de um peixe, mas né, como é que esse cotidiano é tão mágico enquanto escrita, né, enquanto esse lugar da palavra, assim. Sim, poesia, poema pra mim é uma coisa, é um mistério, é uma coisa que eu não sei desenvolver, não sei chegar ali e escrever, não acho lindo, acho muito bonito, mas pra mim é um mistério. Como se produz coisas tão bonitas assim, eu jamais conseguiria. Então, algumas pessoas que estudam poesia, muito no campo das letras, vão falar que poesia é isso aqui que a gente está vivendo. Por exemplo, isso aqui é uma poesia. Eu estou falando para você da minha vida, você está falando de alguma forma, você está curioso para Uhum, saber, e eu também estou sabendo bem pouco de você, você está sabendo muito mais de mim, então a poesia é o uhum, estado, né? E poema é como você configura o estado. Como é que eu escrevo um poema a partir disso aqui uhum. Ah, tá, tá. que a gente está vivendo? Ou seja, a poesia é o todo, o poema é a configuração daquilo, Olha né? aí, que definição boa, hein? Mas e aí, o que que mais te provoca, assim, escrever a partir de algo que você vai atuar, ou que você está atuando, escrever para alguém numa sala de ensaio e ter que estar porosa nesse lugar, ou escrever poesia e instigar esse lugar dessa criatividade? E você, enquanto dramaturga, né, pensando o que que te provoca, o que que te exercita mais enquanto dramaturga, você acha? Ai, silêncio, silêncio, silêncio. Eu acho que eu me sinto mais à vontade para ser convidada para escrever um texto em que eu não estou em cena como atriz. É mesmo? Eu me sinto mais à vontade, sabe? Uhum, Porque aí eu posso também, dependendo do diálogo que a gente tem naquele processo, eu posso também propor mecanismo, né? Como eu sou professora, então as coisas se dão muito nesse lugar de também como é que as coisas são compartilhadas. Eu sim. posso promover, construir processos de dramaturgias paralelos à encenação. Então, acho que eu tenho de alguma forma mais liberdade, mais tempo, mais liberdade. Eu ia falar menos compromisso, mas não é, mais liberdade mesmo, assim, porque eu vou conseguir estar fora, observando e ao mesmo tempo estar dentro, porque eu estou dentro do processo. E eu curto muito esse lugar de pensar dramaturgia num processo em que eu estou, que eu vá para o máximo de ensaio deles. Se eu não conseguir ir todos, ir pelo menos para o máximo. Então, acho que nesse momento estou querendo muito experimentar esse lugar. Mas se outros lugares aparecem, tem que acolher. Claro, né? Tem acolhido também. Mas a última coisa que eu queria te perguntar, antes da gente encaminhar para o final, tem a ver com um pouco que você já falou, aí dessas possibilidades de formação e tal. No começo você até falou daquela conversa que a gente teve, e do quanto era uma vontade aqui trazer pessoas de outros eixos para falar da cena da dramaturgia em outros lugares, mas tem essa limitação não só por eu estar em São Paulo, mas também é até difícil o acesso a nomes, assim, sei lá, de dramaturgos do Nordeste, assim. Onde é que você vai procurar? Onde é que eu vou simplesmente jogar no Google? Vai aparecer a pessoa que está mais visível, mas se eu quiser conhecer alguém que não está tão visível, sabe? E aí o que eu queria te perguntar é o que é a cena da dramaturgia contemporânea aí, o que chega para você, se você tem outros companheiros, companheiras escrevendo no Cariri em si, ou no Ceará em geral, como que é a cena da dramaturgia aí, tem sido, pelo menos? Eu acho, Diego, que pensando a dramaturgia contemporânea, a dramaturgia que tem mais essa pegada, e pensando os espetáculos que estão ao vivo, que estão atuantes no cenário teatral caririense,
eu acho que tem poucas pessoas escrevendo para teatro, né? Ainda se monta muito os textos que já existem, os textos de dramaturgos de outros países, inclusive, né? Mas eu acredito sim que tem muita gente jovem com muito texto bacana e com muita ideia e que às vezes por timidez ou por se boicotar, como eu mencionei tanto isso, não tem se colocado como dramaturgos nos processos, nos seus coletivos teatrais, né? Temos vários nomes que eu poderia citar, que são pessoas que têm um apreço pela escrita, vários nomes no Cariri, que aí, se eu fosse citar, levaria muito tempo. Mas aqui, ora, me vem dois nomes que eu sei que gostam da escrita, da dramaturgia. Talvez não estejam colocando isso como seu discurso principal nesse momento da vida. Mas, por exemplo, o Nilson Matos, a Cecília Reifert são figuras daqui do Cariri que pensam esse lugar da dramaturgia. Claro que não é uma dramaturgia igual à minha, como a minha não é igual a deles, mas também eles pensam esse campo, né? Talvez por estarem em outras funções na vida que levem tanto tempo, não estejam se dedicando a esse campo. Mas como eu já havia mencionado, quando a gente conversou, acho que pelo Instagram, no Cariri tem um campo muito forte para poesia. Tem muitas poetas no Cariri, principalmente poetas, né? Isso é muito importante de ser dito. Tem muitas meninas escrevendo poesias, contos. Tem uma moça muito interessante que acho que se vocês colocarem na internet vão ver alguns poemas dela, que é a Ravena Monte. Ela tem uns poemas muito interessantes, inclusive o poema erótico, que é um poema. Escrever poesia erótica é um negócio muito complexo, né? Que pode virar qualquer coisa, como pode nos dar Uhum. extremo tesão. E eu acho que é mais ou menos isso que eu posso mencionar agora. Tem o curso de teatro, que é um curso jovem, né? Mas que vai com certeza provocar vários artistas, né? Porque a gente que faz É teatro. aí na universidade? Aqui na universidade tem um curso de teatro que chegou desde 2008, 2009, por aí, que com certeza vai provocar Sim. novos dramaturgos, né? Com certeza. Eu saí da universidade, esse campo da universidade me provocou. É interessante falar isso porque às vezes a universidade ela é só apresentada como um lugar grosso, né? Me veio essa palavra, não é a melhor, mas às vezes é só apresentada como esse lugar e não um lugar que você pode trabalhar o seu sensível, né? Que você também pode se construir sensível. E eu acredito que é possível, sim, você encontrar seus pares nesse campo acadêmico e tal. E, enfim, se já que você teve a oportunidade de estudar, como é que as coisas podem acontecer de forma leve? Eu acredito assim, eu tenho pensado muito nesse lugar, como é que eu amadureço, como é que eu melhoro, amadureço o meu campo da dramaturgia, já que a gente está falando de dramaturgia, de uma forma que não seja agressiva, porque, enfim, eu acho que é possível eu amadurecer a partir de leituras, a partir de se possibilitar a escrita, enquanto um lugar mesmo pedagógico mesmo, assim, não dá, eu acho que não é bom sempre se experimentar num campo enquanto um lugar dolorido, né? Se eu tenho dificuldades com a leitura, mas eu gosto de tal temática, é possível que eu comece a exercer a leitura por essa temática e daqui a pouco eu me torne Uhum. um leitor, né? Uma pessoa que tem muito afeto pela leitura. É mais ou menos isso, e ao mesmo tempo eu deixo colocado que é esse lugar de se abrir, né? Eu gosto muito de visitar alguns lugares, tipo feiras, esses eventos que às vezes a gente não vai. Além de ir para o teatro, ver muito cinema, tentar ver como é que você também se coloca para visitar outros campos, né? Vai numa feira, vai numa. Escuta o que aquelas pessoas estão falando, conversa com as pessoas, né? Escuta também, acho que escutar é mais. Sim. Escutar, eu Exato. acho que no nosso lugar é muito mais escutar do que falar. E aí a gente fala quando a gente escreve, né? A gente vai dimensionando. É mais ou menos isso, né? Nesse momento é Olha, isso. Bárbara, eu ficaria horas te ouvindo falar aqui, mas acho que precisaria de uma segunda parte para ouvir você falar mais, conhecer mais da dramaturgia que você está fazendo, da dramaturgia que está rolando. Eu estou muito curioso, mas em um episódio só
não dá conta. Talvez você volte mesmo, seria ótimo da gente conversar sobre outras coisas. Sim. Enfim, chegando ao final, vou te pedir para fazer aquela indicação, se você separou alguma coisa para deixar para o pessoal aí, essa é a hora. Separei. Alguns eu até citei, mas Uhum. a Clarice Lispector eu citei, que eu acho que tem que ser uma bíblia. Eu acho que tem que ser, não, é uma bíblia para mim. Citei o Rafael Lohan. Eu vou indicar a Lourdes Ramalho, que é uma dramaturga paraibana, que tem muitos textos escritos, inclusive para teatro. É uma mulher uma mulher que já falecida, né, mas que tem uma dramaturgia muito potente. Eu vou indicar a Jaride Arraes, que é uma cariri que mora em São Paulo. A Jaride? Que ela tem alguns livros de contos, que é uma riqueza de detalhes. Jaride Arraes. Jaride Arraes, tá. E isso. E eu vou indicar um livro que eu estou lendo que se chama Hibisco Roxo, da Chimamanda, que eu não vou falar porque senão eu vou dar spoiler. Tá bem. E vou indicar também uma figura da música, que é o Abdoral Jamacaru, que ele é músico, que ele é cantor e compositor. Ele é um cara que... Ele é o nosso Caetano Olha Veloso só, do Cariri. que bacana. Mas ele é uma figura muito interessante. Abdoral Jamacaru, escutem ele, porque suas letras é de uma sensibilidade, sua voz, uma voz, enfim, aquela voz, né? Que eu não... É isso, e acho que é isso, né? E agora deixa então aí, se o pessoal quiser ler, quiser te encontrar, o seu trabalho, os grupos do qual você faz parte, como é que faz? Pronto. Se quiserem me encontrar, eu tenho o meu perfil no Instagram que se chama Babs Barbarô. Babs.barbarô. R-O-U no final. É só entrar em contato se quiserem ver. Na descrição desse episódio vai ter também aí o seu Instagram. Pronto. Também se quiserem entrar em contato para ler alguma dramaturgia, para trocar comigo, para ler as poesias, os contos, a gente pode ir trocando. Legal. E eu tô aqui na Cena Cariri, sou artista, sou vinculada a vários espaços artísticos. E quando vierem também ao Cariri, me procurem, que a gente pode trocar. Enfim, estou sempre nos espaços artísticos, tenho um vínculo com vários grupos e coletivos artísticos aqui. E é isso, gente. Venham visitar o Cariri, venham entender o que é essa potência desse lugar. Né? Um lugar, não é porque eu sou daqui, mas é porque eu escuto muita gente que vem de fora falar que é um lugar muito singular, porque não tem, quem vem ao Cariri retorna ao Cariri. Uau, nossa, isso é mais que um convite. Eu tô me sentindo convocado aí ao Cariri. É isso aí. E para parte desse país que realmente importa, né? É o país Ceará, quem nunca ouviu falar. É o melhor país dentro desse país. Isso. É isso, claro, cheio de problemas, mas enfim, estamos vivendo aqui. Sim. Muito obrigada, viu? Eu agradeço demais por essa troca. Eu que agradeço, Valeu. que tenho que agradecer Sim. primeiro por você ter aceitado o convite, ter se disposto, ter vindo, ter falado, ter dado uma amostra do que é todo esse universo aí, da sua dramaturgia, da cena da qual você faz parte. Enfim, espero que você volte, a casa está aberta. Obrigadíssimo mesmo, é muito importante aqui, acho que para a história do audiodrama, contar com você e com o que você trouxe para cá. Obrigado mesmo. Obrigada. E é isso. Para quem está ouvindo, eu espero que tenha gostado e se deliciado tanto quanto eu aqui. O audiodrama volta daqui 2 semanas e a gente se despede dando tchau para quem está ouvindo. Dá tchau, Bárbara. Tchau, galera. Tchau e até a próxima.